Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho a respeito do artigo 163 do Código Penal, onde a gente vê lá o crime de dano. O que é o crime de dano segundo o artigo 163 do Código? É a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Significa dizer que a gente não tem no artigo 163 uma exigência de qualidade especial do sujeito ativo, a gente não tem uma finalidade específica do tipo penal, a gente está imputando apenas como crime a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Esse crime pode ser cometido por qualquer pessoa, à exceção do proprietário. Porque se, por um exemplo, eu tenho aqui um controle e eu quero destruir, eu posso arrumar ele na parede, destruir. O problema é meu, a propriedade é minha, eu posso abrir mão dela se eu quiser. Mas esse crime pode vir a ser cometido pelo possuidor, pelo detentor, porque se eu empresto uma coisa e a pessoa que pegou emprestado resolve destruir dolosamente, significa dizer que está cometendo o crime de dano. É um crime, obviamente, doloso. Não existe dano culposo no Código Penal. Quando a gente se depara, por exemplo, com um acidente de trânsito, a gente verifica que por descuido muitas pessoas podem danificar o carro de outras, não é? Mas nenhuma dessas situações vão para a repercussão no âmbito criminal. Por quê? Porque não existe um correspondente típico, uma previsão legal do crime de dano culposo. É por isso que todas essas situações de acidente, de violação a um dever objetivo de cuidado, que acaba gerando um dano num carro ou numa moto, enfim, em um bem alheio, elas são resolvidas no âmbito civil através de um processo indenizatório. Podem ser resolvidas através de uma multa, se por um acaso houve uma infração administrativa acumulada a essa ocorrência do dano também, mas são estranhas ao direito penal, porque no Código Penal o artigo 163 apenas prevê a modalidade dolosa. Qual a diferença entre destruir, inutilizar e deteriorar? Destruir, destruição, rompimento da coisa, Inutilizar, a coisa pode estar até aparentemente intacta, só que ela se torna inútil. O que é que eu fiz? Eu afoguei um telefone celular, o celular não funciona mais, não é? E pode existir também a conduta de deteriorar, significa desfazer, reduzir a pedaços. Então, qualquer uma dessas espécies, eu tenho um tipo múltiplo alternativo, significa dizer que qualquer uma dessas condutas, ou mais de uma dessas condutas, caracteriza o mesmo tipo penal. Ainda no artigo 163, a gente precisa chamar a atenção de uma situação para vocês, que é com relação ao parágrafo único, onde eu tenho o dano qualificado. Onde é que eu tenho qualificadora no crime de dano? Eu tenho qualificadora quando há emprego de violência à pessoa ou grave ameaça. É óbvio que se eu estou querendo danificar uma coisa, eu vou empregar violência com relação à coisa em muitas situações. Então, eu tenho dano qualificado não quando a violência é empregada contra a coisa, mas quando é empregada contra a pessoa. Então, se para quebrar um celular, eu rumo o celular na cara de alguém, significa dizer que eu cometi um crime de dano de forma qualificada. E se eventualmente eu causei uma lesão simultaneamente àquela pessoa, se a lesão é grave, principalmente, a gente tem aí uma acumulação de tipos penais, um cúmulo, uma espécie de concurso formal de crimes, porque foi uma única conduta que gerou mais de um resultado. Eu tenho também dano qualificado quando há emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui um crime mais grave, porque pode ser uma situação de um crime de incêndio, por exemplo, então deixa de ser dano e passa a ser incêndio, sob pena de violação ao bis in idem, o princípio do ne bis in idem, então eu não posso dizer que existem os dois crimes simultaneamente. Eu tenho aqui no inciso 3º, o dano qualificado, quando a vítima é a administração pública direta ou indireta, União, Estado, Distrito Federal, município, empresas públicas, fundações públicas, sociedades de economia mista, autarquias. Então, quando existe a vítima como administração pública direta ou indireta, eu tenho também uma situação de dano qualificado. E, por fim, eu tenho o dano qualificado quando ele é praticado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Quando eu falo em
motivo egoístico, eu estou me referindo, né, a um motivo torpe, né? Se a gente fosse fazer uma comparação com relação ao crime de homicídio, por exemplo. Quando eu falo em prejuízo considerável à vítima, eu já estou me referindo a uma situação em que, casuisticamente, eu vou analisar se aquilo ali gerou uma repercussão patrimonial para a vítima de forma considerável, a ponto de qualificar o crime de dano da qual ela foi vitimizada, né? Mais uma coisinha para chamar a atenção é que, em regra, o crime de dano ele é de ação penal privada, só que ele vai ser de ação penal pública, incondicionada, né? Quando a vítima for administração pública direta ou indireta, por óbvio, né? Quando houver esse emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, também por uma questão de coerência sistêmica, e na situação de emprego de substância inflamável, explosiva, também por uma questão de coerência sistêmica. Espero que tenham entendido.